Olá, pessoal, tudo bem? Está começando agora a edição número 2 do Zipac Talks, uma iniciativa da Zipac Brasil para fomentar a discussão e o debate a respeito de temas relevantes para o setor de embalagens. Hoje quem está com a gente é a Ana Luísa Mariano Santos, ela é engenheira de alimentos e especialista na questão aí de rotulagem dos alimentos. A Ana Luísa, ela tem um perfil no Instagram, inclusive você pode acessar aqui embaixo, você pode ver aí o endereço, onde ela fala, ela dá dicas e trata desses temas referentes à rotulagem de produtos alimentares. É isso mesmo, Ana Luísa? Obrigado pela participação aqui com a gente. Olá, pessoal. Obrigada, Luiz, pela oportunidade de conversar aqui com vocês sobre rotulagem de alimentos. É isso mesmo, eu tenho um perfil que eu compartilho atualizações de normativas, dou exemplos, né, alguns exemplos práticos de como a gente pode aplicar as legislações, porque o mundo de legislação, ele é enorme mesmo. Então, eu tento aí contribuir ajudando a entender melhor essas normas. Legal. Ana Luísa, acho que o assunto principal aqui que a gente vai tratar é em relação à atualização que a Anvisa promoveu em outubro do ano passado, né, outubro de 2020, por meio de uma resolução que modifica aí algumas regras para a rotulagem de embalagens de alimentos. Quais seriam as principais mudanças que você destacaria? As principais mudanças são na legibilidade, forma e teor para declaração da tabela de informação nutricional e alegações nutricionais. Além disso, teve uma grande novidade que foi a rotulagem nutricional frontal, que é quando o alimento tiver maior que um determinado valor, né, maior que um limite, ele vai ter que rotular no painel principal alto em. Então, por exemplo, se o alimento tiver mais de 600 miligramas de sódio em 100 gramas de produto, ele vai ter que declarar no painel principal alto em sódio, através de um selo, né, com uma lupa em preto, que vai ter que colocar essa declaração no alimento. Isso ainda gera muita dúvida, gera muito problema para as empresas. Que tipo de barreira aí você vê, você identifica na maioria das empresas quanto à questão dos rótulos? Ainda gera muitas dúvidas já com as rotulagens atuais, nos dias de hoje, né? Porque, como muitos dizem, as legislações é como se fosse uma colcha de retalho, porque há vários órgãos que regulamentam. Então, no caso de alimentos, tem o Ministério da Agricultura, tem a Anvisa, tem Metro, algumas legislações do Ministério da Justiça, então, e tem legislações do governo federal. Então, assim, a dificuldade às vezes é conseguir atender todas essas normas e agora com uma nova norma também para atender novos regulamentos. É realmente muito desafiador contemplar todas as regulamentações. Nesse caso específico dessa resolução da Anvisa, a que tipo de produto especificamente ela se aplica? O âmbito de aplicação dela, né, assim que a gente fala, se aplica a todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. Então, alimentos inclui bebidas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, todos esses estão incluídos nessa nova norma e tem que atender essa resolução, né? Então, tabela de informação nutricional, as alegações e a rotulagem nutricional frontal estão incluídas. As únicas exceções é para a água. Água mineral, água natural, água do mar dessalinizada, essa é somente para as águas, que elas têm resoluções específicas que não estão embarcadas nessas resoluções novas. Ana Luísa, você me corrija se eu estiver errado, mas parece que essa resolução tem um prazo de 2 anos para começar a ser aplicada para valer, né? Para as empresas terem esse tempo aí de adaptação. Qual é o impacto principal para as empresas? O tempo vai entrar em vigor a partir de outubro de 2022 para a maioria dos alimentos, mas ainda para algumas categorias vão ter um pouco mais de tempo, como, por exemplo, produtos produzidos por microempreendedor individual, por agricultura familiar. Então, alguns grupos de produtos vão ter 3 anos, e tem outros grupos que vão ter até 4, mas para a maioria realmente é 2. Parece muito tempo, né, para nós consumidores. Às vezes tem gente que já quer que essa lei já estivesse em vigor, né, gostaria que tivesse, mas para as empresas é um pouco tempo, porque envolve às vezes reformulação do produto. Então vai envolver como se fosse um novo produto, teste, adequação de produção, teste em produção, novos rótulos, novos dizeres de rotulagem. E no caso das embalagens, por exemplo, se for uma bobina, envolve novos clichês. Então, são diversos setores da empresa que vai envolver com novas normas, que 2 anos, às vezes, pode ser até um tempo não tão grande assim, né?
O setor de embalagens, a gente vê sempre muitas críticas, né, ao setor quanto à relação aos danos causados ao meio ambiente. Mas essas exigências, esse excesso de informações que os produtos precisam ter, é algo que prejudica isso, né? Porque a embalagem, às vezes, um produto é pequeno, mas a embalagem não consegue ser pequena, justamente porque ela tem que ter um excesso de informações. Existe alguma discussão, algum grupo, enfim, existe alguma corrente que defende, de fato, a redução dessas informações ou a disponibilização dessas informações por meio de outro canal, um QR Code, por exemplo, justamente para que as embalagens possam ser mais benéficas ao meio ambiente? Bom, no momento atual, na verdade é o contrário, né? É sempre pensando no consumidor, no direito do consumidor. Então, o consumidor ele está mais consciente, mais interessado em saber aquilo que ele está consumindo. Então, até pelos últimos anos, o que a gente tem visto são normas que exijam mais informações do produto na embalagem. Então, por exemplo, essa nova norma, a tabela nutricional vai estar maior, o tamanho de letra é maior, vai ter mais nutrientes declarados na tabela de informação nutricional. Então, pelo consumidor que quer entender mais do produto, cada vez se exige mais informações no rótulo. O que a Anvisa disponibiliza sim, pode ser colocado um QR Code, mas seria em duplicidade, porque as informações obrigatoriamente têm que estar no rótulo e também poderia estar no QR Code. Realmente ainda não teria uma previsão de diminuir informações no rótulos, digamos assim. Teria que ser realmente o QR Code como um adicional aí, enfim, para a pessoa Exatamente. poder acessar mais produtos ou ter mais informações que não precisariam estar no rótulo, né? E isso, que não são obrigatórias, exatamente. E qual que essas regras têm uma punição, Ana Luísa, caso haja descumprimento? Quem que fiscaliza isso e qual que é a pena aplicada? Sim, você não cumprir, né, você empresa não cumprir com as regulamentações é uma infração sanitária. Então, assim, a Anvisa tem produtos que é de âmbito Anvisa e tem produtos que é de âmbito MAPA. Então, pode ser fiscalizado por esses órgãos, né, pela Anvisa e pelo MAPA, ou ainda pelo Inmetro, que o Inmetro também regulamenta a parte do peso líquido, como que você tem que declarar. Também, além disso, tem o Ministério da Justiça, que também tem regulamentações dele, então você pode ser fiscalizado por diversos órgãos, né? Ano passado a gente viu o PROCON multando empresas grandes, por causa também de informação de rotulagem incorreta, que pode levar o consumidor a erro ou a engano. Então, as infrações podem levar a empresa a receber notificações, multas, proibição de comercialização de produto ou até proibição de produção de um determinado produto, por exemplo, dependendo do grau da infração, né? Ana Luísa, você citou aí a questão desse aviso que vai ter que ter para os produtos que têm um excesso de alguma substância, por exemplo, açúcar, gordura ou sódio. Isso vai meio que na linha do que já acontece, por exemplo, com cigarro, de uma forma muito mais radical, obviamente, que a embalagem de cigarro tem que avisar, tem que fazer uma propaganda totalmente oposta, né? Falar que aquele produto faz mal e tal. Como é que a indústria costuma reagir a esse tipo de iniciativa? Eles aceitam numa boa ou tem alguma pressão ali para retirar esse tipo de aviso? Essa legislação ela já está em vigor em outros países. Então, a gente tem um exemplo que o Chile já faz mais de 4 anos que tem uma legislação similar lá, é uns octógonos pretos que tem essas declarações no painel principal. E o que foi visto foi que no começo realmente foi um choque, né, para os consumidores. E as empresas foram, só que teve um prazo bem menor, então as empresas acabaram não mudando de imediato, mas depois elas foram reformulando os produtos dela para que não tenha aquele selo no produto. Mas hoje, com o passar de alguns anos, se viu que os consumidores já não diferenciam mais produtos com ou sem selos, não diferenciam mais, então a maioria tem selos e eles acabam consumindo mesmo assim. Eu entendo que agora, no começo, as empresas vão querer reformular os produtos, os que forem possíveis, né? Diminuindo esses nutrientes, o sódio, o açúcar e a gordura. E aí, conforme for vendo o consumo dos produtos, manter eles reformulados ou lançar uma segunda versão para que o consumidor tenha a opção de escolher. Legal. Ana Luísa, a gente falando aqui da Zipac agora, a gente trabalha especificamente com o zíper, né, para embalagens flexíveis. O que você poderia dizer aí a respeito dessa tendência atual para o setor de embalagens? Eu entendo que sim, o zíper é uma tendência, já que a tendência de consumo é praticidade, né? Praticidade e conveniência. Então, o zíper ajuda muito em diversos tipos de embalagem de produtos que não é de consumo imediato toda a quantidade.
então acaba ajudando que pode ser fechado e consumido em outro momento, e também não precisa tirar da embalagem e colocar em outro local. Legal, Ana Luísa, eu agradeço demais novamente a sua participação aqui nos Impact Talks. Queria deixar novamente aqui o endereço do seu perfil do Instagram, o pessoal seguir para ter mais dicas e mais orientações a respeito dessas mudanças tão importantes. Eu gostaria de agradecer novamente e a gente está à disposição. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite e caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para eu poder ajudar e a entender um pouquinho melhor das legislações. Legal, Ana Luísa. A gente fica então aqui com mais uma edição, a edição número 2 do Zipac Talks. Eu peço que vocês se inscrevam no canal da Zipac aqui no YouTube para não perder nenhuma atualização, nenhuma edição do Zipac Talks, assim como nenhuma informação relevante acerca do que a gente está fazendo. Até a próxima edição.